Olá, meu amigo, minha amiga da engenharia, que está aqui para aprender um pouco sobre concreto protendido. Eu sou o professor Orlando Lustosa, sou diretor da Engine e quero trazer para vocês, nessa pequena aula, vários conceitos que vão te ajudar nesse seu processo de aprendizagem, esse sistema que está, com certeza, chegando com muita força no Brasil. Primeiro de tudo, eu quero começar com uma reflexão junto com vocês. Você que é calculista ou que pretende ser calculista. Vocês já viram alguma foto de calculistas trabalhando na década de 70 ou 80? Vou mostrar aqui para vocês como é que era. Olha só, o trabalho de ser projetista de uma maneira mais ampla, ou de ser calculista de estruturas, era um trabalho que, com certeza, colecionava um conjunto de competências muito diferentes do que a gente precisa hoje. Então, o que a gente precisava ter dentro de habilidades e competências para ser um bom calculista? A gente precisava desenhar bem, a gente precisava ter domínio de réguas de cálculo, cartões perfurados para a gente conseguir nos apoiar nas nossas contas, né? A gente precisava ser muito bem relacionado com empresas terceirizadas que tinham computadores para conseguir processar aquele volume gigantesco de informações, porque, evidentemente, a gente sabe que o cálculo estrutural ele depende, sim, de uma série de contas que são em cascata. Então, se você muda uma lá na frente, muda todo o resto também, né? Então, mas isso é um passado, né? Hoje, ser calculista, ser projetista estrutural mudou, né? Então, existem outro conjunto de competências, outras habilidades que o mercado nos pede como profissional. E quais são essas características? Isso que eu quero colocar você para pensar no primeiro momento. O que você acha aí que um bom calculista precisa ter hoje para se destacar no mercado? Eu, particularmente, tenho uma tese. Acho que a principal característica de um bom calculista é ter domínio de diferentes soluções de mercado. Por que isso passou a ser mais importante? Porque com as ferramentas computacionais, com a disponibilidade de informação e de troca de informações que a internet nos proporcionou, ficou muito mais fácil você dominar, você masterizar uma determinada técnica. Então, tendo esse controle de diferentes formas de se construir, a gente acaba também conseguindo entregar mais valor para o cliente, seja ele o construtor ou o arquiteto. Então, faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Se você acha que não faz nenhum sentido, eu acho que esse vídeo inteiro não vai fazer, né? Mas se você concorda com essa primeira afirmação, com essa primeira hipótese, te convido para a gente continuar. Ok? Então vamos lá. Então, se a gente está falando em dominar diferentes sistemas estruturais, vamos entender quais são aqueles sistemas que são importantes no contexto Brasil. Primeiro, nós temos a nossa alvenaria estrutural junto com o concreto armado. São sistemas bastante tradicionais, o concreto armado, sobretudo, e a alvenaria entrando aí mais modernamente, sobretudo em residências de baixo a médio padrão, em pequenas edificações, pavimentos, prédios de até, você pode fazer até 8, 10 pavimentos, mas mais comumente predinhos menores, né? Por se tratar de uma alternativa relativamente econômica, não consegue te entregar grandes vãos, mas realmente sim, ela tende a ser bastante econômica em relação ao concreto armado, principalmente você vai ter muito menos lançamento de concreto em obra, por aí vai, né? O concreto armado é aquela técnica que a gente já domina há muito tempo, né? Então, muitos calculistas acabam se desenvolvendo nessas duas técnicas apenas, o que gera uma grande limitação, porque você está vendo essa setinha que eu estou colocando aqui, né? O que essa setinha quer dizer? É o aumento do grau de industrialização e dos tamanhos médios dos vãos que tu vai encontrar nas suas edificações. Para edificações com essas características de grandes vãos e necessidade de maior industrialização, a gente vai ter sistemas mais eficientes. No caso, o concreto protendido e as estruturas metálicas. Muitas vezes, o vão é até impeditivo de você conseguir trazer uma solução de alvenaria estrutural e concreto armado. Esses dois sistemas à direita, metálico e o protendido, ainda são pouco dominados por boa parte dos calculistas aqui no Brasil. E
cada vez mais eles estão sendo solicitados por diversos tipos de mercado, como por exemplo residências de alto padrão, e as residências de alto padrão estão em todos os locais do Brasil. Você que está aqui com a gente provavelmente já teve que encarar uma proposta de uma residência de alto padrão, ou se não vai acontecer em breve, e muito provavelmente você vai ter que se valer de um desses dois sistemas para conseguir progredir. Bem, mas você está aqui comigo não é para entender de todos esses sistemas. Você está aqui comigo para a gente falar especificamente do nosso concreto protendido. Então vamos falar sobre ele, tá? Concreto protendido, ou como eu gosto de chamar, o sistema protendido, ele começa a fazer sentido a partir de algumas condições. A gente aqui na Engine se juntou ao Centro de Consultoria em Proteção, que é o maior centro nesse tema América Latina. E juntos a gente elaborou uma espécie de checklist para identificar, dentro de um determinado projeto arquitetônico, de uma determinada situação que você vai encarar, quais são aquelas características que você começa a bater aquele estalo. Olha, o protendido pode fazer sentido aqui nessa situação. Quais são essas condições, né? Isso baseado em estudos ao longo de mais de 11 anos em 5.000 projetos diferentes. Tem um padrão ali. Como tudo na vida, como tudo na engenharia, nas ciências, a gente consegue encontrar padrões. Então, quais eles? O sistema protendido, ele tem 2 critérios base que podem ser atendidos para ele começar a fazer sentido. Então, os critérios de arquitetura e do construtor. Os critérios de arquitetura são, vamos a partir de 6,3 metros. A partir de 6,3 metros, uma estrutura protendida, vãos médios, já começam a ser mais econômicos do que o concreto armado. Isso é importante, tá? Necessidade de redução de alturas de vigas, porque no sistema protendido, você vai ver que a gente consegue trabalhar com vigas bem mais esbeltas. E o terceiro, uma relação elevada perímetro-área. O que eu quero dizer com isso? Estruturas com muitos recortes, com curvas, coisas que atrapalhariam geometricamente para a gente entrar com elementos de vigas. Então imagina você fazer o detalhamento ou a construção de uma viga de 80 centímetros curva. Então relações elevadas perímetro-áreas são um dos critérios importantes para a gente considerar. E não só os critérios de arquitetura, a gente também tem os critérios do construtor. Quando o construtor precisa construir rápido, o prazo é importante para esse construtor, então o sistema protendido começa a fazer sentido. Ou se o custo de mão de obra é mais importante que o material, a gente tem pouca disponibilidade de mão de obra é muito cara naquela região, então começa a fazer também sentido esse tipo de sistema pelo fato dele ser mais industrializado. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Com esse checklist, né? Se qualquer um desses critérios for atendido, qualquer um deles, a gente começa a fazer sentido. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Opa! Se qualquer um desses critérios aqui for atendido, a gente começa a gostar, a fazer sentido da solução protendida. Então vamos lá. Essas características são características bem básicas, né? Vão de 6,3, você já provavelmente pegou. Construtor precisando de velocidade, provavelmente você já pegou. Então, vamos se concentrar agora, meu colega, minha colega, em como é que a gente, então, parte do zero. Eu não sei nada de protendido, eu só vi alguma coisa ali na faculdade. Como é que eu começo a pensar, imaginar, trazer esse tipo de sistema para o meu portfólio? É nisso que eu quero me concentrar. Eu espero que você saia desse momento aqui comigo com uma luz, né? Com pelo menos uma ideia de como é que funciona o sistema e, de outro lado, como é que você pode continuar estudando sobre ele, tá? Então, vamos lá. Eu identifico 4 principais passos que você precisa seguir, que não necessariamente são sequenciais, que eles vão acontecendo de forma paralela, cada um deles não vai acabar, não termina, né? Mas que eles têm uma ordem, uma escadinha de importância. Primeiro, você precisa entender os fundamentos básicos do concreto protendido aplicados a edificações. Por que eu destaco esse aplicado a edificações aqui especificamente, tá? Aplicado a edificações. Porque tudo que a gente vê na academia sobre protendido está muito mais relacionado a pontes e viadutos. Essa é a grande verdade. E ninguém fala muito sobre o protendido aplicado a edificações. Então acaba parecendo que é uma coisa que não pertence a esse universo, quando na verdade sim, pertence e pertence muito. O segundo ponto
que você precisa para incorporar esse sistema ao seu portfólio é escolher um software de apoio e entender o fluxo de projeto nesse software, né? Claro, de forma conectada com as normas de engenharia, teoria de estruturas, tá? Então, a gente, a partir dos fundamentos, entendendo bem a teoria de estruturas, a gente elege uma ferramenta para nos apoiar nesse cálculo estrutural e aprender a dominá-la também, né? Terceiro, exercitar os seus conhecimentos em várias situações diferentes, né? Então não adianta você conseguir replicar um exemplo ou conseguir fazer uma viga protendida. Não, você tem que ver diferentes casos, porque cada caso vai aparecer decisões de projeto que você precisa tomar e se você não for confrontado com essas decisões, vai ficar muito difícil de você construir fluidez de projeto, né? Então vai ficar um projeto muito caro. Por fim, continue estudando novas técnicas e situações derivadas. E isso é diferente do terceiro, porque o 3 é uma coisa mais básica, né? A gente vê vários exemplos. E novas técnicas, eu estou me referindo, usando o protendido, a gente pode trabalhar depois com radier protendido, com torres eólicas protendidas, com muros de arrimo protendidos, com pisos industriais protendidos. Então tem uma infinidade de soluções que, uma vez masterizando essa primeira, você também consegue incorporar e uma coisa fortalece a outra, evidentemente, tá? E aí, quero também falar um pouco da gente. Talvez você esteja conhecendo a Engine agora, ou talvez você já conheça, mas esse é o time de protendido da nossa escola. Então são 3 profissionais que realmente têm bastante experiência nesse tema. Eu, no lado de fundamentos básicos de execução de sistemas protendidos, o professor Sérgio e o professor Matheus, sendo aí os diretores do CCP, que eu mencionei para vocês no momento anterior, e que são caras extremamente experientes, muito respeitados no mercado de protendido. Vocês podem procurar pessoas que já fazem protendido, que eles provavelmente vão conhecer esses 2 caras aí também, tá? Então, eu garanto a você que sabemos que engenharia estrutural é um negócio muito sério, que você precisa saber onde você está pisando, de quem você está recebendo informação. Então, te deixo tranquilo que aqui você está num lugar que as informações são muito bem curadas, tá? Muito bem. Entrando agora, especificamente, no nosso tema técnico da proteção, vamos dizer assim. Eu quero começar logo quebrando um primeiro mito que provavelmente está na cabeça de vocês. Olha que estrutura bonitona, né? Vão gigantesco. Com certeza é uma estrutura protendida, né? Mas existe um mito relacionado a essa técnica estrutural, que é o seguinte: concreto protendido é uma técnica para obras com grandes vãos. Isso não é verdade, pessoal. E você acha isso por um motivo. Não foi à toa, essa ideia não brotou na sua cabeça, né? Por que as pessoas falam isso? Porque essa situação da proteção sendo usada para grandes vãos é aquela em que ela geralmente é obrigatória. Caso clássico que todo mundo conhece é o do MASP, né, que é muito falado para exemplificar o sistema de proteção, aí no caso aplicado a edificações. Mas a verdade não é essa. Não é que o protendido ele é uma técnica para grandes vãos. A verdade é que existem um conjunto enorme de casos em que o concreto armado e o protendido são ambos extremamente viáveis, tá? Então, é aquele velho diagrama de Venn, né? CA, CP. Isso aqui são grandes vãos. CA tem uma infinidade, vãos muito pequenininhos, e tem uma quantidade de casos em que tem uma interseção aqui entre os dois. Quer dizer que ambos são viáveis, trazendo algumas vantagens para o protendido em relação ao CA. E tem mais, muita gente está aqui, está num caso aqui que seria mais viável o CP e quer forçar o uso do CA. E é isso que a gente faz, esses são os casos que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Tá bem? Então, para a gente aprofundar um pouco mais nesse conceito do protendido, nós vamos dar alguns passos para trás. Primeiro de tudo, eu quero definir com vocês um conceito muito importante, que é o conceito das estruturas ativadas. As estruturas ativadas, elas não estão limitadas à engenharia civil.
a definição delas é a seguinte: toda vez que eu pego uma estrutura, coloco tensões nela antes de entrar em serviço com o objetivo de melhorar o comportamento dela, seja em serviço ou seja no estado limite último, certo? Eu estou trabalhando com uma estrutura ativada. E quer ver uma estrutura ativada que todo mundo já teve contato, e muita gente não sabe usar, mas todo mundo conhece, já teve contato? É a nossa bicicleta. Ela é uma clássica estrutura ativada. Porque olha só o que acontece no caso da bicicleta, e mais especificamente no raio da bicicleta. Os raios da bicicleta são elementos extremamente esbeltos, tá certo? E por conta disso, como a roda da bicicleta, quando ela está girando, os raios da parte inferior estão sob compressão, você poderia ter um problema de flambagem, porque os raios são muito esbeltos. Então, com o objetivo de você conseguir usar raios realmente esbeltos, esses fios, esses raios da bicicleta, eles são pré-tensionados e inseridos dentro do miolo e da roda e da parte exterior da roda. Desse modo, quando ele entra em trabalho, quando ele entra em serviço, ele vai ser comprimido, mas em vez de ele estar ali no diagrama tensão, deformação, né? Como ele já está previamente tracionado, quando ele é comprimido, ele retorna para uma situação mais estável de compressão. Ele não vai estar comprimido, ele vai estar com a compressão zerada, como se fosse isso. Então, esse é um caso clássico que a gente estuda e ele é uma estrutura ativada. Esse mesmo conceito, essa mesma ideia de, olha, vamos introduzir tensões aqui para a gente melhorar o comportamento, a gente trouxe um cara chamado Freycinet, foi quem inventou a técnica do protendido, trouxe para o universo da engenharia civil, né? E aí, para isso, a pergunta que fica é, será que a gente consegue ativar o concreto? Porque, veja, essa estrutura aqui, que claramente vocês estão vendo que é uma laje, ela não é ativada. Você não tem uma tensão prévia aqui. Os vergalhões, a estrutura basicamente é composta por vergalhões e concreto armado, né? E aí o concreto entra em trabalho, os vergalhões entram em trabalho, mas ninguém ali não existe uma tensão prévia que está definindo o trabalho daquela estrutura. O concreto protendido, esse conceito, ele tenta inverter um pouco essa lógica. Vamos entender como é que ele funciona. Para a gente entender como ele funciona, vamos para o caso trivial, o caso mais trivial que a gente possa ter, que é a nossa viga biapoiada armada. Aqui, nessa figura de cima, vocês vão observar que eu estou trazendo uma viga de concreto simples. Uma viga de concreto simples, dependendo da carga e do tamanho do vão, ela não é muito indicada, né? Porque o que acontece? O concreto ele não resiste à tração, então numa viga biapoiada como essa, você começa a abrir fissuras aqui, de modo que facilmente essa viga entra em colapso. Não é verdade? E aí a gente vem com uma solução muito inteligente, que é a do concreto armado. A gente coloca um vergalhão aqui na zona tracionada, e aí o concreto vai ter que fissurar um pouquinho, mas na hora que começa a fissurar, ele começa a solicitar tensão aqui do nosso vergalhão, e por essa razão a viga fica equilibrada. Então aqui a gente tem o concreto armado. Ou seja, aqui, em ambos os casos, a gente chama de uma estrutura passiva. Por que é uma estrutura passiva? Porque o concreto precisa fissurar primeiro para solicitar a resistência das armaduras. E como é no caso da aplicação de estruturas ativadas na construção civil? A gente vai pegar essa mesma viga biapoiada, só que além do nosso, na verdade, substituindo o nosso vergalhão, ou boa parte do nosso vergalhão, a gente vai usar um aço que vai ser pré-tensionado, ou pré-tracionado, antes da viga entrar em serviço. Então você vai vir com essa partezinha azul, né? A gente vai vir com um macaco hidráulico aqui, puxar nas duas pontas, tá?
E aí olha só o que interessante que vai acontecer, né? Quando você puxa nessas duas pontas, e aí você trava a partir desse bloco cinza que está aqui, ó, você puxou, ele trava. O que acontece? Essa barra, esse cabo azul, como a gente chama, ele quer se retificar. Mas ele não consegue se retificar porque ele está envolvido por uma massa de concreto. E aí qual o efeito que ele vai gerar aqui? Ele vai gerar um efeito, concorda comigo, ó, para cima. Ele vai querer retornar para essa posição original. E aí esse efeito faz com que o concreto não fissure mais. Então, a gente chama essa estrutura de uma estrutura ativada porque a gente está introduzindo tensões nela e ela está melhorando a performance da estrutura. A partir do momento que ela não precisa mais fissurar, então você melhora o comportamento dela em serviço, você consegue atingir vãos maiores também, né? E você consegue também reduzir a quantidade de aço que está sendo utilizada, porque você vai ter menos tração na estrutura como um todo. Então, percebam que a estrutura é ativa, porque ela, ao aplicar tensões nela, eu melhoro o comportamento, tá? E é exatamente assim que a norma brasileira define o concreto protendido. Essa é a definição literal da norma. NBR 6118 de 2014, no item 3.1.4, ela chama elementos protendidos de concreto protendido. Aí tem esse texto: aquele nos quais parte da armadura é previamente alongada, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura, bem como propiciar o melhor aproveitamento dos aços de alta resistência no estado limite último. Traduzindo, o que a norma está dizendo? Ó, gente, um elemento de concreto protendido é aquele em que eu alongo a armadura com dois objetivos. No LS, combater fissurações e deslocamentos, e no ELU, conseguir usar aços de melhor resistência. Tá? Então são esses dois objetivos que a gente tem dentro da estrutura protendida. E aí vamos ver o efeito real que isso está gerando. Eu expliquei lá no outro gráfico para vocês o efeito da puxada, que quer retificar, mas está envolvido na massa de concreto, não é verdade? Vamos olhar a partir de outra perspectiva, olhando para um diagrama que vocês conhecem muito bem, né? Que é olhando para a seção. Então, aquele mesmo caso da nossa viga biapoiada, certo? Se a gente olhar aqui uma carga distribuída, normal, uma situação bem típica, né? Como que está essa seção aqui, né, gente? Ela vai ter uma carinha muito parecida com essa aqui que eu estou mostrando, né? Tração embaixo, compressão em cima. Aí as características da seção. E aí na análise do concreto armado, é bem fácil a gente ver que tem uma determinada zona aqui que vai estar tracionada, tá? Aqui embaixo, você vai ter uma zona tracionada embaixo, e aí depois em algum momento... Aliás, aqui é uma biapoiada, a gente vai trabalhar, na verdade, com a zona tracionada em toda essa região inferior. Não é verdade? Tudo aqui vai estar tracionado, aqui vai chegar a zero, né? Então, o que a gente faz no protendido? Olha aquela mesma viguinha biapoiada que eu coloquei ali para vocês, né? Se a gente vê aquela mesma seção do meio, da meiuca ali, a gente vai observar o seguinte. Imagina que tem esse cabo aqui, eu estou representando ele aqui em laranjinha, ó, com P, tá? Que tá dando para ver legal. E aí a gente tem, de um lado, as forças do próprio peso próprio, mais cargas permanentes, tá? Então, gerando uma tração embaixo, não é verdade? Só que ao introduzir essa força P, perceba que o cabo, ele se desloca, então ele não está aqui no centro de gravidade. Como ele está deslocado, eu tenho, na verdade, a partir desse ponto P, duas tensões importantes. Uma tensão normal de compressão, que é P sobre BH, certo? Esse sigma C. E eu tenho uma outra tensão de momento, porque como o P está deslocado em relação ao centro, então eu tenho um momento gerado por ele também, tá? Que aí ele tem essa distribuição em relação ao centro de gravidade. Então aqui, essa força aqui,
é o que as cargas vão causar, e essas duas combinadas é a força que a protensão vai causar dentro da tua seção. Agora vamos somar tudo, né? Quando a gente soma tudo, a gente tem uma resultante. E olha que interessante dessa resultante. O que interessante dessa resultante é que a tensão de tração diminuiu, não é verdade? Em relação à anterior. E até mesmo a tensão final de compressão diminuiu também. O nosso trabalho, utilizando o concreto protendido ou sistemas protendidos, é conseguir dosar a quantidade e o tipo dessas cordoalhas de modo a gente reduzir ao máximo possível essas tensões tracionadas. E ao fazer isso, a gente reduz a quantidade de aço e a gente também reduz deslocamentos e fissuração. Basicamente esse todo o trabalho dentro dos sistemas protendidos. Vocês já estão vendo, né, o grande benefício que pode gerar. Bem, e aí vamos a algumas características aqui importantes. Deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem legal. Então vamos lá. Então, ó, as armaduras ativas, como a gente chama essas armaduras que são tracionadas, elas são presentes na forma de cabos ou de fios. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês exemplos disso. Segundo propriedade interessante é o seguinte, o desenho da armadura ao longo da peça a gente chama de traçado. Esse traçado ele pode ser reto, o traçado reto seria realmente retinho aqui, ó. Opa, deixa eu colocar. Esse aqui seria um traçado reto, ó. Eu não consigo fazer uma linha tão reta, mas vocês entenderam, né? Ele é retinho. Retinho. Pode ser curvo, como essa que está aí nesse mesmo exemplo que nós estamos falando, tá? E ele pode ser também poligonal, que é basicamente uma espécie de curvo, né? Só que com um chanfro assim, né? Então, basicamente, são esses três tipos de traçado que a gente pode ter. A forma do traçado, ela depende do tipo de protensão e do diagrama de momentos. São essas as duas coisas que vão determinar qual é o tipo de traçado que você vai utilizar. E você vai aprender também como é que isso funciona. E a força P, ela é determinada pela quantidade de cabos vezes a força de protensão em cada cabo, considerando-se a posteriori também as perdas. Tipos de protensão, que eu marquei aqui, ó, e perdas, são dois temas que nós vamos falar já já também, vocês vão entender o que isso significa, tá? Então vamos lá. Então, primeiro, iniciando já dos nossos tipos de protensão. E aqui vai ficar bem claro a diferença de uma protensão de ponte e de uma protensão de edificação. Os tipos de protensão, eles se definem quanto ao seguinte, tá? Ele pode se definir quanto à forma de transferência das tensões entre a armadura ativa e o concreto, quer dizer, a gente tem aquele cabo ali, ó, mas como que ele está transferindo essa carga para o concreto? Será que ele está transferindo de forma na compressão? Será que ele está transmitindo de baixo para cima? Depende da forma. Será que ele está transmitindo ao longo aqui de toda a tua estrutura? Será que ele está transmitindo ao longo de toda a estrutura ou só nas pontas? Então, esse é o tipo de a primeira característica, né? Como que está sendo transferido. E aí ele pode ser aderente e não aderente. E aí eu vou mostrar as fotos e vai ficar mais claro para vocês entenderem. E a segunda característica que define o tipo de protensão é quanto à etapa de protensão. Ou seja, em qual é o momento em que a tração da armadura acontece, tração da armadura ativa. Pode ser antes do lançamento do concreto, que a gente chama de pré-tração, ou depois do lançamento do concreto. Então perceba, são duas diferenciações. A primeira quanto à transferência, aderente e não aderente, e a segunda quanto ao momento em que a protensão acontece. Isso aí, 2 vezes 2 é 4. Geraria 4 tipos de protensão. Mas a gente vai ver que tem um deles que não faz muito sentido. Acabam restando só 3, que são esses que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro é a pré-tensão aderente. Estou simplificando bem o nome. Se você for lá na norma, é um nome mais complicadinho, assim, né? Esse é o tipo de protensão que a gente vai ver muito onde? A gente vai ver em estacionamentos de shopping com aquelas
com sistemas pré-moldados, com vigas pré-moldadas. Esse tipo de sistema protendido, sistema em que geralmente a gente usa fios. Lembra que eu falei que a armadura ativa ela pode ser fios ou cordoalhas? Em geral aqui, na pré-tensão aderente, a gente vai usar fios protendidos. E aí como é que funciona? Vocês estão vendo que tem uma peça de concretão aqui, né? Essa peça, ela na verdade vem de uma forma metálica, de uma grande pista de X metros. Em cada uma dessas pontas dessa pista você vai ter um macaco hidráulico, você vai fazer a concretagem e a gente chama de pré-tensão, porque antes de lançar o concreto, antes da própria cura do concreto, esses fios já são tracionados. Você lança o concreto, depois que ele atinge uma determinada resistência, os fios são cortados. Então, nesse tipo de pré-tensão aderente, você vai ter os fios realmente incrustados dentro da tua peça de concreto, e por essa razão, a gente chama ele também de aderente, porque os fios aqui dentro, eles são enrugados aqui, né? Eles vão transmitir a tensão ao longo de toda a peça de forma aderente, certo? O segundo tipo é a pós-tensão aderente. A pós-tensão aderente, veja que o que diferencia em relação à primeira é só o pré e o pós, né? O que acontece? Ela é muito utilizada em pontes e viadutos. Utilizada no MASP também. Né? Estruturas grandes que precisam de muita cordoalha, de muita proteção. E como é que ela funciona? Vocês estão vendo essas bolinhas aqui na cabeceira dessa viga? Cada bolinha dessas tem um conjunto de cordoalhas aqui dentro, certo? Então cada bolinha dessas representa o que a gente chama de bainha. Tem uma bainha metálica lotada de cordoalhas aqui dentro, lotada assim, né? Às vezes em 5, 6, 8, 10 cordoalhas, né? E aí a gente joga as cordoalhas dentro dessa bainha, elas estão soltas dentro da bainha. Você faz a concretagem do tabuleiro aqui, da tua ponte. Depois de você fazer a concretagem do tabuleiro, depois que o concreto atinge uma determinada resistência, aí sim você vem com um macaco hidráulico que faz uma tensão aqui em uma das pontas. Por isso que a gente chama de pós-tensão. Perceba que aqui, diferente da anterior, a gente só aplica a tensão depois de ter lançado o concreto e do concreto ter atingido uma determinada resistência, né? Mas ela não deixa de ser aderente. Por quê? Porque aqui dentro, aí você vai me perguntar, né? Aqui dentro dessa bainha metálica, você tem as cordoalhas, e eu falei para vocês que essas cordoalhas estão soltas ali dentro da bainha. Como é que você geraria esse efeito de transferir a tensão ao longo de toda a peça? Aí é que vem um detalhe importante da pós-tensão aderente, que é um processo que a gente chama de injeção de nata de cimento. Então, depois que a protensão foi feita, se for aqui em cima de uma ponte dessa, você vai ver que tem uma mangueira para fora. Literalmente uma mangueira, parece aquelas mangueiras de botijão de gás, né? Uma mangueira, você vai lá dentro só com uma mangueira grossa e você injeta nata de cimento ali. Com que objetivo? De envolver toda a bainha metálica, preencher totalmente a bainha metálica de nata de cimento. E aí, dessa forma, eu já garanti, porque eu tenho uma seção, se eu for olhar a seção dela aqui, ó, vai ter aqui, vamos desenhar aqui um tabuleiro, bonitinho. Olha, até que eu desenhei bem. Vamos pegar uma bainha grandona aqui, ó, que dentro da bainha vão ter várias cordoalhas assim, ó. Essas bolinhas são cordoalhas, vamos desenhar aqui, pronto, 7 cordoalhas. Então, aqui no começo vai ter ar. Aqui é o concreto. E aqui as bolinhas são as cordoalhas. Essa aqui, essa bola maior é a bainha. Quando você injeta nata de cimento pela mangueira, eu vou desenhar aqui uma mangueirinha, ó. Você vai injetar a nata de cimento aqui, o que vai acontecer? Ele preenche todos esses vazios. Então você percebe que fica todo mundo monolítico ali, está todo mundo em contato. A cordoalha está em contato com a nata de cimento, que está em contato com a bainha, não tem mais ar ali dentro. Então, dessa forma, você consegue transferir as tensões de forma mais eficiente, tá? E aí, gente, a gente tem o nosso terceiro tipo de proteção, que é
a nossa pós-tensão não aderente. Esse é o tipo que a gente vai se concentrar em falar para vocês, porque basicamente ele é o que é o mais viável para a gente aplicar em edificações. Porque ele não precisa de bainha, não precisa de injeção de nata de cimento, não precisa de mesa de proteção. Você basicamente precisa comprar a cordoalha, instala na obra, como vocês estão vendo. Essas bainhas aqui, essa cordoalhazinha azul, né? Significa o seguinte, ela é composta por 7 fios trançados, aí são fios, não são cordoalhas, ó. São 7 fios trançados assim, envoltos por uma capa plástica, que é essa capa azul que vocês estão conseguindo ver aqui, e entre os fios e a capa plástica, ela está toda embebida de graxa anticorrosiva. Então, por essa razão, essa história da graxa, você percebe o seguinte, o concreto está aqui fora, envolvendo ela. Ela, diferentemente da pós-tensão aderente, os fios conseguem se deslocar livremente. Então a gente não tem aderência, e não pode ter nesse sistema, não pode ter aderência entre as cordoalhas e o concreto que está ali envolvido. Vocês vão ver que... E aí você vai perguntar, mas onde é que fica então presa essas cordoalhas? Como é que ela transfere a carga para a peça de concreto? Ela vai transferir pelas pontas, por o que a gente chama de ancoragens, tá? Mas vamos mais para frente. E aí, vale a pena compreender, falando um pouco sobre os traçados. A gente comentou que a gente pode ter um traçado reto, poligonal ou curvo. Isso aqui é uma outra situação que eu coloquei para vocês, uma viga hiperestática, né? E aí, se a gente for olhar uma viga como essa, a gente sabe identificar facilmente onde é que estão as zonas tracionadas e as zonas comprimidas. Se a gente for para o CA, a gente também consegue identificar rapidamente onde é que vai o aço, né? Então a gente tem, para resistir ao momento, a gente tem aço aqui nas zonas onde a gente tem zonas tracionadas. Com o sistema protendido, em que a gente trabalha com curvaturas, né? A gente tem a mesma lógica do aço convencional, do CA. Só que a diferença é que a gente vai trabalhar com a cordoalha navegando pelas zonas tracionadas. Então mudou a zona tracionada, a cordoalha troca de sentido também. A cordoalha ela sempre vai estar presente onde está a zona tracionada. E a vantagem aqui, por isso que quando a gente fala de ser mais rápido de executar, que veja só, você trocou vergalhões separados aqui de comprimentos específicos por uma cordoalha só. Só que imagina, multiplica a quantidade de aço, de montagem de aço que você vai reduzir, tá? Então, esse já dá para a gente ver uma vantagem interessante em relação à pós-tensão não aderente. Aí vamos falar um pouquinho de perdas dentro desse processo. Vocês lembram que eu comentei que a quantidade de cabos é determinada, aliás, a força de proteção P é determinada pela quantidade de cabos vezes a força aplicada em cada cabo, descontando essas perdas? Pois bem, a gente tem alguns tipos de perdas que acontecem dentro do sistema protendido. E quais são elas? Elas se dividem em 2 grupos, as imediatas e as progressivas. As perdas imediatas são aquelas que acontecem imediatamente na hora que a proteção é realizada. Elas são encurtamento do concreto, atrito, cabo, bainha, quer dizer, encurtamento do concreto, quando você comprime o concreto, ele dá uma encurtadinha. É basicamente isso. O atrito, que tem no próprio cabo e na bainha, que acontece sobretudo na pós-tensão não aderente, e a acomodação da ancoragem, que é basicamente quando você puxa a cordoalha, na hora de ela voltar, ela dá uma travadinha assim, né? Imagina que você puxa um elástico, sempre na hora desse elástico acochar, ele dá um retornozinho assim. Então isso a gente chama de acomodação da ancoragem. E a gente tem as perdas progressivas, que acontecem ao longo do ciclo de vida daquela estrutura, que é a retração do concreto, que é um fenômeno que acontece, é normal, e o fato dele ir retraindo também vai reduzindo a força de proteção que é aplicada nele, a fluência do concreto e a relaxação do aço, tá? Então, a gente vai utilizar elementos protendidos, que a norma define,
ou elementos ativos para compor o que a gente chama de sistemas protendidos. E aqui eu boto uma comparação que ficou bem clara da gente ver. Aí vocês vão entender qual é o grande benefício do sistema. O sistema armado é bem... Acho que todo mundo já viu uma estrutura assim, né? Vigas, lajes, pilares. Sistema protendido, você tira todas as vigas. Todas, se você quiser. Né? Claro que tem situações, edificação muito alta, que você vai precisar de vigas de travamento. Às vezes você vai ter um vão muito grande, você vai precisar de viga, mas via de regra, até 8,5 metros, 9 metros, você não precisa de viga no sistema protendido. Por conta de todos os benefícios, a redução de aço, a redução dos deslocamentos, então você consegue trabalhar com elementos totalmente protendidos assim, tá? E aí, é importante entender que manipular o concreto protendido não é suficiente para ser competitivo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Que aí a gente define a diferença estrutura com proteção e de sistema protendido. Uma estrutura com concreto protendido é aquela em que você aprende como é que você faz o protendido e aí você usa, por exemplo, numa viga para resolver um problema de um vão grande. É o que está acontecendo aqui nessa situação, é uma residência, né? É uma residência que as lajes são em concreto armado, tem várias vigas em concreto armado, mas tem uma viga aqui, particularmente, essa aqui que vocês estão vendo, ó, que é uma viga protendida. Então é uma estrutura comum, é um sistema comum, só que foi preciso passar uma viga protendida porque tinha um vão muito grande ali. Muitos de vocês estão imaginando aprender concreto protendido para resolver um problema assim, né? Então assim, apareceu um vão grande, vamos botar uma viga protendida ali. Só que isso aí não é muito bem o que a gente entende como interessante de você aprender. Claro que isso é importante, é um primeiro passo, mas o grande lance é quando você entende como é que funciona um sistema protendido. Então olha só essa outra obra aí do lado direito, que é muito até semelhante à do lado esquerdo, né? Uma laje nervurada, pilares circulares, até a ordem de grandeza dos vãos é semelhante também, a distribuição dos pilares é semelhante também, mas você vê que ela é muito mais limpa. Ela não tá, essa tá com vigas de bordo ali, né? Para questão de instalação de forro, né? Mas em geral é uma estrutura muito mais fácil de executar. Perceba que ela tem uma única direção, você tem uma viga faixa, como a gente chama aqui, ó, da mesma altura da laje, então a montagem de forma foi feita de uma vez só, né? Você não precisa ficar fazendo recortes. Então ela dá muito mais produtividade, geralmente ela empata ou é mais econômica que o concreto armado. Então cuidado com isso aqui, tá? Você aprender proteção só para fazer uma estrutura com um concreto protendido, uma viguinha protendida. Não, você pode fazer um sistema protendido. Aí quer ver alguns exemplos, né? Importante, a proteção não é remédio para grandes vãos. Vamos ver aqui alguns exemplos. A gente tem 3 sistemas muito comuns no Brasil, tá? É o sistema liso, o sistema nervurado e o sistema PAV Plus. O sistema liso é aquele que a gente viu no esquema que eu mostrei anteriormente, né? Laje maciça, completamente lisa, completamente livre de vigas. O sistema nervurado foi o que eu mostrei nessa foto anterior. Então você vê que são vigas da mesma altura da laje, no alinhamento dos pilares, e aqui a gente tem nervuras entre as vigas para a gente conseguir gerar mais economia em concreto. O sistema PAV Plus ele é uma mistura dos dois, tá? Ele é como se fosse, ele bebe de algumas referências do sistema liso, ele parece muito com o nervurado, mas ele segue as regras do sistema liso pela ordem de grandeza das espessuras da laje, tá? E aí vamos ver agora especificamente algumas fotos, né? Sistema liso, aquilo que eu falei, ó, esse aqui é um estádio, o estádio Castelão, em Fortaleza, foi durante a Copa, foi feito o prédio da imprensa ali, né? E aí você percebe o seguinte, o sistema da laje aqui, ela é uma laje totalmente maciça, ela não tem nenhuma viga aqui internamente, você só tem aqui nas caixas que é elevador, né? Escada e tal, mas aqui dentro da própria estrutura você tem vãos relativamente grandes, você tem alinhamentos de viga aqui, ó, e cabos distribuídos na outra direção. Você vê que até visualmente não parece ser uma coisa difícil de projetar, e não é mesmo.
uma vez que você domina qual é a quantidade de cordoalhos que eu tenho que colocar, qual é o traçado que eu tenho que colocar e qual é a distribuição no outro sentido, realmente vira um sisteminha de projeto. Ele não tem muita diferença. Você não precisa ficar pensando em altura de viga, equilibrando alturas, alinhando, colocando um pilar a mais, outro a menos. Assim, o sistema protendido ele trabalha, cara, me dê qualquer configuração de pilar que eu vou conseguir lançar um tabuleiro plano, conectando os pilares e jogando cabos distribuídos na outra direção que vai funcionar legal. Tá? Aí vamos para o sistema nervurado, olha aí, uma outra perspectiva agora olhando de cima, né, uma concretagem, estamos ali as vigas, essas vigas é importante ressaltar, elas são da mesma altura da laje composta, né, com capa e a nervura, e o sistema PAV Plus, que é como eu falei para vocês, ele parece muito com o sistema nervurado, mas a gente coloca com a mistura, porque na verdade é o seguinte, ele é um sistema liso com alívios de concreto. Então é como se a gente pegasse aquele sistema aqui, ó, e colocasse nervuras aqui no meio dele. Pela ordem de grandeza das nervuras, são nervuras menores, então ele consegue seguir as regras de um sistema liso, que gera uma espessura menor. Então, em comparação, né? Uma laje maciça, ela tem a partir de 18 centímetros, mas é muito comum a gente trabalhar com lajes de 20 centímetros. Nervurada, muito difícil você conseguir fazer com menos de 30, né? A PAV Plus você consegue manter os 20, né? E ainda assim sendo nervurada. Beleza? Então, gente, eu queria continuar aqui com vocês falando sobre algumas diferenças do método de projeto de CA em relação ao CP. No CA, vocês estão muito acostumados a seguir o seguinte fluxo. Você vai dimensionar no LU, verificar no LS. Não é assim? Mais ou menos o fluxo de projeto? De forma grosseira? Primeira grande mudança que você vai ter que fazer aí na sua cabeça para você trabalhar com um sistema protendido é inverter essa lógica. No CP, a gente começa dimensionando no LS e verificando no LU. Né? Então, essa é uma diferença importante que vocês vão observar. Claro que você também faz algumas verificações a mais ali no LS, tal. Você também vai, ao mesmo tempo que dimensiona no LS, você também automaticamente está dimensionando no LU, mas em geral o fluxo de projeto é esse. Tá? Você vai verificar no LU a posteriori. E por fim, você ainda vai ter uma terceira etapa no CP, que é você verificar o que a gente chama de ato PRO, que é o ato da proteção. No momento que a proteção está acontecendo, será que o concreto resiste, a armadura que está ali resiste? Então tem uma verificação a mais, porque essa etapa não existe no concreto armado. Falando aqui agora um pouco de níveis de proteção. Vocês lembram que eu comentei para vocês lá atrás que, se voltar um pouquinho aí no vídeo, você vai perceber. A gente tem níveis de proteção diferentes de acordo com o nosso interesse de controle das fissurações. Então a gente vai ter um primeiro nível que a gente chama de proteção completa. Proteção completa, ele não admite nenhuma fissuração em nenhuma das combinações de cargas. Ela é muito mais comum em reservatórios e tirantes, porque acaba que ela não vale a pena de ser feita de acordo com a norma brasileira, porque a norma brasileira sempre vai exigir alguma quantidade de armadura passiva. Então, se você dimensiona para proteção completa, certo? Você está considerando que você vai ter ali um excesso de aço. Estou falando para vocês boas práticas de projeto. A maioria dos calculistas que eu converso não opta pela proteção completa por essa razão, né? De sempre vai existir um pouco de aço, então não tem problema fissurar um pouco. Que é o que acontece na proteção limitada. Até que ele não admite aberturas de fissuras em combinações. Aliás, ele admite abertura de fissuras em combinações frequentes, mas ele é um pouco mais flexível em alguns tipos de combinação, no caso da abertura de fissuras. É o mais comum em edificações, a gente trabalhar com o nível 2, que é a proteção limitada. E a gente tem o nível 1, que é a proteção parcial. Ele admite fissuração controlada em serviço. Tá? Esse é mais comum quando a gente está utilizando o que a gente chama de proteção complementar. Por exemplo, o caso que você vai fazer uma estrutura em concreto armado, você vai fazer uma viga protendida, você vai carregar bastante de aço, bastante de ferro, e a proteção ela vai só ajudar ali a combater um pouquinho dos deslocamentos, um pouquinho da fissuração.
Então aí, no caso, a proteção parcial não é muito utilizada para sistemas protendidos. A mais importante delas, que eu considero, é a nível 2, tá? Mas aí, lógico, você tem situações, casos diferentes. Você está numa região de muita... que tem muito praiana, né? Que você tem mais intempéries, então às vezes você vai para uma proteção completa, né? Você tem uma certa resistência do cliente, você vai para uma proteção parcial, você não vai confiar tanto assim na proteção, sei lá, o cliente não confia. Então, diferentes níveis você pode escolher a partir desses critérios de projeto. E aí, para a gente encerrar, tá, pessoal? O último drop de informação que eu estou passando aqui para vocês quais são as combinações de carga dependendo do nível de proteção que a gente comentou ali anteriormente, né? Então a gente tem as seguintes situações. Primeiro vamos lembrar uma coisa, né? As combinações, elas definem ponderadores para as cargas que estão em ação naquela estrutura, considerando determinados critérios de risco. Então a combinação quase permanente, ela é um pouco mais controlada. A combinação frequente, ela acontece o tempo todo. A combinação rara é muito difícil de acontecer. Então ele tem um ponderador um pouco mais rigoroso, né? Na combinação quase permanente, então vocês veem ali que na nível 2, a gente tem que atender o que a gente chama de estado limite de serviço de descompressão, tá? Então o estado limite de serviço de descompressão, qual que é o critério, né? A tração máxima igual a 0. Então, ele não admite tração nenhuma numa combinação quase permanente. Já na combinação frequente, ele admite uma tração menor ou igual ao FCTF, ou seja, a resistência à tração do concreto. Então, ele diz que, olha, na combinação frequente, na limitada, a tração que vai existir na tua peça em todos os momentos tem que ser menor ou igual ao que o próprio concreto resiste. Isso significa dizer o quê? Que ele não vai fissurar. Porque se o concreto resiste, ele não fissura nada, né? Já na proteção completa, isso aqui no caso da proteção limitada. Na proteção completa, veja que o estado limite de descompressão, ele já entra na combinação frequente e mesmo na combinação, e é na combinação rara que ele pede o estado limite serviço de formação de fissuras. Ou seja, é quando começa no limite de formar fissuras, é nessa combinação rara. Então é uma proteção realmente bem mais parruda. E na nível 1, você vê que o único critério que ele pede é que na combinação frequente, o ELSW, tá? Que é um estado limite que admite uma fissura bem pequena, que é menor que 0,2 milímetros, precisa ser atingido. Ou seja, na proteção parcial, ela acontece fissura sim, tá? Na combinação frequente. Já nessa do meio, ele entra no limite de entrar em fissuras, então na prática ele fissura um pouquinho na combinação frequente, mas menos do que esse aqui, e aqui apenas na combinação rara, né? E aí o FCTF é o 0,315 raiz cúbica de FCK ao quadrado para lajes maciças, tá? E aí tem mais um detalhe da norma, que na tabela 3.4, para lajes maciças, basta atender o LSF na limitada ou completa, tá? Então você não precisa buscar o LSD, ele considera que atendendo o LSF você já está razoavelmente seguro para atender isso aí, tá bom? Então, gente, para a gente fechar, uma revisão de tudo que a gente viu hoje, desse capítulo, que é um capítulo que faz parte do nosso curso Estrutura Sem Vigas, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Ele é uma boa estratégia, o concreto protendido é uma boa estratégia para se diferenciar no mercado. O concreto protendido é uma técnica de ativação de estruturas em que o aço é alongado com o objetivo de melhorar a performance no LS e permitir o uso de aços mais resistentes no LU. Também vimos que existem 3 tipos de concreto protendido e que o mais utilizado em edificações é o não aderente pós-tracionado. E vimos também que o concreto protendido não se resume a uma técnica para combater grandes vãos, desde que seja projetado como um sistema protendido. Na sequência eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso curso Estrutura Sem Vigas, que é aquele que eu recomendo para vocês continuarem estudando, se desenvolvendo nessa técnica para finalmente incorporar esse tipo de produto para o portfólio de vocês.
Se você quiser continuar estudando de uma forma estruturada, aprendendo a como se desenvolver nessa técnica do concreto protendido, eu vou te dar uma sugestão, que é fazer o nosso curso, o método Estrutura Sem Vigas. Vou mostrar aqui para vocês agora como é que ele funciona. É um curso que a gente elaborou para calculistas, mesmo que não tenham nenhuma experiência em concreto protendido, mas também muito focado na parte de projeto e execução. Vou mostrar aqui para vocês, dentro do curso, o que vocês vão encontrar. Tá? A gente tem aqui, pessoal, vários módulos, tá? Que vão sair desde um módulo introdutório, fazendo alguns estudos de mercado, explicando o contexto tecnológico, a evolução da norma brasileira, falando sobre produto imobiliário. A gente fala sobre o concreto protendido, critérios, fundamentos, trabalhando com alguns assuntos que a gente já passou por aqui de uma forma mais ampliada, né? Os principais tipos de concreto protendido, falando do porquê que o concreto protendido ele não é mais caro que o concreto armado. A gente mostra por diferentes vertentes como é que isso funciona. A gente fala de um fluxograma bem longo, com todo o passo a passo de como aprender. Aqui tem anexos, materiais em anexos também. Entra em teorias de tensões, métodos de cálculo, exemplos de cálculo. A gente vai falar de método direto, método indireto. Vamos explicar em detalhes como é que funcionam os níveis de proteção, parâmetros de norma, todas as ações e combinações, como é que a gente verifica o ato da proteção. A gente tem um procedimento executivo e tecnológico completo, né? Como é que a gente faz um gerenciamento intensivo e extensivo, como que a gente evita problemas, como é que funciona o procedimento executivo do protendido, o que é uma armadura de fretagem, uma prancha detalhada. A gente vai navegar explicando cada elemento de uma prancha detalhada para vocês, cuidados durante a montagem, cuidados durante a concretagem, durante o ato da proteção, durante o corte e tamponamento, que vocês vão entender também aqui no procedimento executivo. E a gente vai para a parte de projeto, em que a gente, dentro do TQS, que a gente vai fornecer para vocês gratuitamente, a gente vai falar sobre o editor de lajes protendidas, como é que a gente prepara o modelo, fazendo pré-dimensionamento, revisitando critérios de norma, RPUs e RTS, navegando pelo editor. Então, assim, é bem completo, né? Lançando sua primeira RTE, editando RPUs e RTS. É um curso bem completo para quem está convencido, de fato, a seguir trabalhando com estruturas sem vigas, ou pelo menos começar a dominar esse tipo de projeto. Então, convido a vocês a acessar o link que eu vou colocar aqui agora, navegar pela página do nosso curso, que é essa página aqui. Lá tem várias informações, ver aí a condição de preço. Por enquanto, esse curso ainda continua numa condição promocional. Eu quero muito contar com você que já se interessou, que já viu o nosso curso até agora, para fazer junto com a gente também, tá? Então, espero vê-lo ou vê-la do outro lado e até lá!